Olá para todos, sejam bem-vindos. O que uma pessoa vê quando está morrendo? Logo após a morte, a pessoa vê alguma coisa? Veja um trecho desse vídeo. Vamos ver nesse vídeo o que diz a Bíblia sobre isso. Existem muitos relatos de pessoas que alegam ter morrido e voltado. O que essas pessoas viram antes de partir? Uma mulher da igreja da minha mãe, ela diz ter morrido num acidente de carro e viu o céu aberto e anjos. Mas ela voltou ao corpo e hoje ela testemunha o que ela viu. Uma médica do interior do Paraná disse para minha irmã biológica, que ela morreu de dengue. Essa médica morreu de dengue. E viu o irmão dela, possivelmente no inferno. Ele gritava para ela sair dali. E ela voltou ao corpo e os médicos disseram para ela que ela tinha morrido. Então estes dois relatos são relatos reais de pessoas conhecidas que falaram da sua própria boca. Não foi na internet não, falou pessoalmente. E a Bíblia diz alguma coisa se a pessoa vê o anjo da morte, como alguns dizem, ou supõem que possa ver o anjo da morte? Será se a pessoa fica consciente em algum lugar? A Bíblia não relata nada de anjo da morte. Tem muito na internet esse desenho, conforme você vê na tua tela, que é um esqueleto com um capuz na cabeça, e da cintura para baixo só tem fumaça e tem uma foice na mão. Quem morre e vai para o inferno não volta mais, e daí não pode contar. Uma pessoa salva não vai ver monstro nenhum quando morre. Mas de qualquer forma temos a certeza que o destino após a morte não é o mesmo para salvos e perdidos. Não vão para o mesmo lugar. E se vê o anjo da morte, só se for morto que morreu, pessoa que morreu perdido. Porque salvo não pode ver isto. Ele vai para o céu. Se ver alguma coisa, terá que ser anjo. Temos uma base na parábola do rico e Lázaro. Os dois, quando morreram, foram imediatamente para lugares distintos. Ainda que a parábola não seja real, mas ela retrata uma realidade. Vamos ver esse versículo, Lucas capítulo 16, verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Veja que foi levado pelos anjos. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos estando em tormento. Veja que falou aqui sepultura e Hades. Distinguiu essas duas coisas. E Hades também pode ser sepultura, mas nesse contexto aqui, sepultura é uma coisa, é para onde foi o rico sepultado, a sepultura normal. E o Hades é o lugar intermediário, onde fica até o dia da ressurreição do corpo e para o juízo final. Então veja que Lázaro foi levado pelos anjos para o paraíso. E o rico abriu os olhos no Hades, local onde ficam as almas dos perdidos. Podemos crer que Lázaro tenha visto os anjos que o levaram para o paraíso. Se Lázaro, que foi salvo, viu anjos, o rico não deve ter visto anjo, só se for anjo do mal. Se viu alguma coisa, só se for demônio, que anjo de Deus não viu.
ao menos que o anjo pegou e levou ele para o inferno, né? Só se for nesta condição. A Bíblia não relata. Podemos crer que as pessoas, quando morrem, seguem para algum lugar, até mesmo se baseando nesta parábola. E também, Pedro disse que os anjos que foram expulsos do céu, os demônios, foram presos no inferno, no abismo, que é a prisão dos anjos caídos. 2 Pedro 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui, anjos que pecaram, que se rebelaram contra Deus, foram presos no Tártaro. Aqui está inferno, mas é Tártaro, o abismo, a prisão dos anjos caídos. Aqui diz cadeias da escuridão. Então eles estão presos em cadeias na escuridão, reservados para o juízo. E nos versos seguintes, cita a condenação de Sodoma, da geração do dilúvio, e no verso 9 diz assim, veja aí, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Da mesma forma que os anjos caídos estão reservados no abismo para o dia do juízo, podemos crer que as pessoas, dentro desse mesmo contexto, escrita por Pedro, também ficam em um lugar reservado para o dia do juízo, como foi o caso da parábola do rico e Lázaro, porque veja que está aqui em 2 Pedro, está no mesmo contexto que diz que Deus prendeu os anjos no inferno. Os anjos que se rebelaram contra Deus foram presos no inferno e estão aguardando o juízo em cadeias na escuridão. E o verso 9 diz que Deus sabe livrar os justos e reservar os ímpios para serem castigados. Reservar da mesma forma que reservou os anjos caídos, reservados para o dia do juízo. Então podemos crer que os perdidos estão na mesma condição que os anjos caídos, estão presos no Hades. E os anjos caídos estão presos no Tártaro, no abismo, que é a prisão dos anjos caídos. Mas se vê alguma coisa quando morre, se baseando na parábola do rico e Lázaro, Lázaro viu anjos. Se os anjos o levou para o paraíso, podemos crer que ele tenha visto. E se viu, ele viu anjo. Ou se o ímpio, quando morre, vê alguma coisa, aí só se alguém morreu e viu e voltou para contar se viu, né? Como a Bíblia não relata, né, não temos como saber. Ao menos que alguém tenha alguma experiência que seja real, né, que não seja inventado, né, que viu alguma coisa e voltou. É isso aí, então dá um joinha se você gostou para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva para chegarmos a 100 mil inscritos e até o próximo.